gente está vendo um cenário econômico muito nebuloso, né? Hoje, inclusive, teve a divulgação da ata do cupom, mantendo aí a previsão do aumento da taxa Selic para 14,25 em março. A gente já tem questões relacionadas a essa alta no preço dos alimentos, questão do dólar que começou a baixar, mas são vários componentes políticos, né? Mas eu queria saber, relacionado aos combustíveis em si, se enxerga no horizonte, há alguma previsibilidade de quando esse quadro aí deve se reverter e, no fim, a gente, quando for abastecer ali o carro, o automóvel, né, a moto, enfim, ver esse preço mais baixo? Tem alguma previsibilidade? O que precisa para isso acontecer de fato, para explicar para quem que nos acompanha? Boa noite, obrigado pela pergunta. Como você já disse, a gente está num cenário muito turbulento, seja internacionalmente. Nesses dias isso esquentou mais um pouquinho com a entrada do Trump, mas também nos cenários a gente tem guerras que não foram resolvidas, locais que inclusive têm importância de produção, né, como é o caso da Ucrânia, como o caso da Rússia. Isso afeta a questão do petróleo, de quem vai conseguir entregar isso para a Europa. A gente vê elevação de preço muito grande na Europa, crises, né? No Brasil, a gente tem uma pequena diferença. Como a gente tem uma empresa mista, que é a Petrobras, a gente consegue ainda amortecer de certa maneira, e eu falo de certa maneira porque isso tem limites, né? Essas turbulências internacionais. O Brasil fez evoluções muito grandes nas últimas décadas. Então, a gente tem reserva econômica importante, entre as 10 maiores do mundo. A gente tem grande parte do nosso combustível, não todo, mas grande parte dele refinado internamente. A gente está avançando para a questão do biocombustível, do etanol, dessa mistura agora do etanol com o elétrico, enfim. A gente está buscando aí outras medidas e outras possibilidades. Mas eu não vejo, no cenário de curto prazo, no caso dos combustíveis, melhoras que possam levar aí uma queda de preço no curto prazo, falando aí de 6 meses pelo menos, né? Essas turbulências internacionais estão muito fortes, né? A gente tem situações que vão se complicando. Então, a gente vai ter que ver como que os blocos econômicos vão agir, né? Como que os países individualmente vão dialogar sobre os problemas. Então, hoje, a Petrobras fecha, por exemplo, um contrato muito importante com a Índia. Então, a gente precisa ocupar, né, esses locais. Quer dizer, a Petrobras, nos últimos 2 anos, passou a ser uma importante exportadora de petróleo. E isso, obviamente, melhora a nossa balança comercial e nos possibilita um preço interno mais adequado, né? Mas mais adequado nem sempre é adequado à renda que a população tem e às outras coisas que a população tem que pagar. Então, no curto prazo, infelizmente, eu não vejo possibilidade de redução de preço dos combustíveis. Bom, Gelton, fizemos aqui uma análise a respeito dos combustíveis, mas eu quero lhe aproveitar pelas considerações aqui para tratarmos de um adendo nessa conversa. É sobre a gasolina. Se a gasolina e, sobretudo, o diesel aumentando, o frete pode ser evidentemente impactado, e aí, nessa cadeia, a gente espera também que ele resvale nos alimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou o que tem sido um dos grandes problemas apontados pelo próprio governo Lula. Segundo ele, a safra de 2025 pode ajudar a conter a alta e os atuais preços dos alimentos. Não, primeira coisa, o dólar estava 6,10, está 5,80. Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu. Estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E eu estou muito confiante de que a safra desse ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. Isso também vai ajudar. Bom, na contramão dessa expectativa do ministro da Fazenda, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, na ata divulgada nesta terça-feira, hoje, justificou a elevação da taxa básica de juros para 13,25% ao ano por conta da pressão dos preços dos alimentos.
Ô, Gelton, aí eu vou precisar de você novamente para nos ajudar nessa conversa. Eu devo e nós devemos prestar atenção ou estarmos alinhados nesse exato momento com quem? Com as expectativas mais temerárias por parte do Banco Central ou com o otimismo, que geralmente é uma característica inerente aos ministros da Fazenda, porque ocupam um cargo em que otimismo é uma palavra muito necessária para dialogar com o mercado e com o mundo? Eu vou ficar numa bola dividida. Eu posso discordar dos dois? Pode, perfeitamente. Porque eu acho o seguinte, na verdade, não cabe nem ufanismo, no sentido de que tudo vai melhorar rapidamente, né? E nem vale o conservadorismo extremo que o Banco Central está adotando. Eu estou verificando a ata, lendo com muito cuidado, né? Da reunião 28 e 29 de janeiro. Estou lendo com muito cuidado todos os itens, algumas questões pontuais, mas me parece que falta diversidade no Banco Central. Veja, com muito cuidado, a gente tem muito respeito aos currículos ali das pessoas, são pessoas extremamente bem formadas, pessoas que têm qualificações impressionantes, né? Estão lá pela qualidade do seu trabalho ao longo da vida, mas a gente pode discordar deles, né? Eu gosto muito de escutar o setor industrial, que paga muito a conta, né? Paga muito imposto e gera os melhores empregos de melhor qualidade. Então a gente precisa trabalhar algumas questões aí teóricas e específicas. Veja, o Brasil desmontou um sistema que a gente tinha, que eram as Conabs. Isso foi desmontado ao longo de dois governos, o governo Temer e depois o governo Bolsonaro. A Conab, ela tinha um papel importante porque o governo, na verdade, ele financia a produção. E se ele financia a produção, isso tem um objetivo de manter um preço adequado e garantir lucro a quem produz e garantir um preço adequado à população. Quando eu acabo com esses estoques reguladores, eu não consigo, de um ano para o outro, com uma produção, resolver problemas que vêm de mais tempo, né? Então, a gente precisa reorganizar esse estoque regulador da Conab, porque a gente já viveu no Brasil experiências muito ruins de tabelamento de preço, de fiscal de presidente, como foi no governo Sarney. A gente viu que isso não funciona. Então, o que a gente precisa nesse sistema capitalista nosso, com amplo financiamento da produção, é chegar em valores que sejam corretos para a população. Os valores estão muito altos. E, obviamente, quando a gente tem um sistema que não está funcionando adequadamente, esse repasse de preço ele acontece ao longo da cadeia produtiva de maneira muito ruim. Então, por exemplo, nós fizemos uma coisa muito interessante, que é a reforma da reforma tributária. Ótimo, mas ela não está vigorando ainda e as pessoas ainda não têm essa redução de preço. Quando ela estiver em vigor, ótimo, vai melhorar muito para a população de baixa renda, mas não é o caso ainda, né? A gente ainda tem uma dependência muito grande do transporte rodoviário. A gente precisa expandir as ferrovias, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura e não dá para ficar jogando isso para frente. Então, por isso que todas as vezes eu critico o Banco Central, e eu faço isso desde que eu formei, que cada vez que se aumenta um ponto da taxa de juros e não resolve a inflação, como bem está na ata do Conselho, chega a ser engraçado algumas coisas, né, que eles relatam que mesmo aumentando não alterou a inflação. Óbvio, porque não é o problema de inflação nosso não vai ser resolvido com essa questão de aumento, né? E, por outro lado, você está gerando um custo fiscal imenso, quer dizer, cada ponto percentual é mais de 40 bilhões por ano. Quando aumenta 2%, 3%, isso vai levando o país a um custo que ele se torna insuportável, né? Então, a gente fez coisas boas. Então, a nossa dívida hoje é interna, a gente consegue regular isso internamente, mas essa dívida não está controlada, né? Ela ainda tem um perfil de crescimento no próximo ano e meio, ela começa a melhorar e cair daqui a 2 anos, mas até lá a gente tem um esforço fiscal muito grande para equilibrar. Então, não são coisas que a gente muda de um dia para o outro. Então, eu não posso ser nem tanto otimista como ministro da Economia, mas eu não posso ser pessimista igual o Banco Central, porque isso mata a indústria.
né? Isso mata a pessoa que precisa de pegar um empréstimo para fazer o seu negócio. Isso mata quem está com dívida. Então, isso gera um esforço na população muito além do que ela deveria.